Irmãos, eu acredito que todos nós já ouvimos algumas vezes a seguinte expressão: a oração, ela muda as coisas. A oração, ela muda as coisas. Mas o que está implícito nesta frase é que Deus muda as coisas, as situações, quando os homens oram, quando os homens elevam a sua voz ao Senhor. Mas o significado que há por trás desta frase é que muitas vezes nós temos que persuadir, manipular ou influenciar Deus a mudar o seu propósito sobre determinadas situações que ele já estabeleceu para a história deste mundo, bem como a história das nossas vidas. Muitos cristãos, infelizmente, abraçam a ideia de que os resultados das suas orações se manifestam por refrear, alterar os propósitos de Deus ou no aliviar o impacto do seu poder. Esse tipo de pensamento certamente é um pensamento perverso contra o caráter do Deus Altíssimo, da sua pessoa, o qual, segundo a sua vontade, opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Não há qualquer necessidade de Deus modificar os seus planos ou de alterar os seus propósitos eternos. Os homens, eles podem ter motivos para alterar os seus propósitos, porque certamente eles são incapazes de ver e de antecipar o que é que pode acontecer mais à frente no futuro, depois que os seus planos, as suas metas, os seus objetivos são traçados. Mas com Deus não é assim. Sabe por quê? Porque Deus, ele é aquele que conhece o fim desde o princípio. Ele sabe de todas as coisas. Afirmar que Deus, ele muda os seus propósitos ou ele altera os seus planos a fim de conceder qualquer benefício egoísta ao homem é desprezar a sua bondade e é negar a sua eterna sabedoria. O servo de Deus, que confia na sua soberania e busca viver de forma dependente dele, sabe e entende o lugar e o papel da oração. A oração muda o coração do homem e não de Deus. E isso o leva a depositar a sua vida, a sua fé, a sua esperança em um Deus totalmente soberano e que é capaz de realizar todas as coisas segundo a sua boa vontade. A oração é um tema recorrente na vida de Daniel e nós podemos observar isso durante todo o livro. Nós podemos ver isso no capítulo 6, podemos ver isso no capítulo 9, capítulo 10. Daniel, ele entendia que o servo que confia na soberania de Deus, ele manifesta essa confiança em uma atitude de oração e vida dependente dele. Hoje nós vamos ver isso em Daniel, capítulo 2, os versículos 17 ao 30, dando continuidade à nossa série expositiva no livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, verso 17 ao verso 30. E se eu fosse dar um tema para o sermão desta noite, o tema seria orando em tempos difíceis. Orando em tempos difíceis. Daniel, capítulo 2, verso 17 ao verso 30. A palavra, então, do Senhor nos diz o seguinte: Então, Daniel foi para casa
e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem os encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Santíssimo Deus, agora que a tua santa palavra está aqui aberta e exposta diante de nós, rogamos a tua presença e o auxílio do Espírito Santo para que ele nos dê clareza, compreensão acerca das verdades e dos grandes ensinamentos que iremos aprender nesta noite. Que não seja eu falando, mas o Senhor falando aos nossos corações, mudando, transformando as nossas vidas e nos aproximando, Senhor, cada vez mais de Ti. E no final de tudo, o Senhor receba toda a honra e toda a glória que merece. Nós pedimos por tudo isso por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. No capítulo 2 do livro de Daniel, nós temos aqui a descrição do sonho do rei Nabucodonosor. O rei, ele tem um sonho estranho, esquisito, e esse rei perturba a sua alma, tira o seu sono e ele deseja descobrir o significado, a interpretação desse sonho, o que era que tudo isso significava. Então, ele convoca, mediante esse sonho, aqueles que estão ao seu serviço, como os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para declarar os sonhos do rei e a sua real interpretação. É nesse momento aqui, então, que nós vemos a sabedoria humana caindo por terra. A instabilidade, a fragilidade daqueles que depositam a sua confiança na sabedoria deste mundo, na inteligência de homens limitados, finitos e mortais. E Deus, de maneira soberana e poderosa, ele vai usar o sonho do rei Nabucodonosor para mostrar tudo isso.
Nabucodonosor, ele é um rei bem incisivo, e ele age aqui nessa situação de forma estranha, talvez até de forma desequilibrada, dizendo que se aquelas pessoas que estão ali ao seu serviço não o fizessem saber do sonho e da sua real interpretação, ele iria passar todos os sábios ao fio da espada. Mediante a isso, os sábios, eles tentam contestar a atitude de Nabucodonosor, dizendo que o seu pedido é algo sem noção, é difícil de exercer e que não há mortal sobre esta terra que possa revelar o sonho do rei. Nabucodonosor, diante dessa contestação dos sábios, ele se ira, ele fica enfurecido e leva adiante a sua ordem de exterminar e de passar os sábios ao fio da espada. O decreto sai, os servos vão à caça dos sábios para matá-lo, e dentre eles se encontra quem? Se encontra o profeta Daniel. Daniel, ele não sabia do ocorrido, não estava por dentro ali da situação. Muito possivelmente ele tivesse saído lá daquele local para resolver algumas questões administrativas, ou poderia estar doente. Mas o fato é que Daniel, ele é meio que pego de surpresa diante daquela notícia. A notícia de que ele iria morrer por causa da ordem de Nabucodonosor. Daniel, então, ele pede para falar com o rei, ele pede um tempo e diz que iria revelar ao rei a interpretação do seu sonho. A partir do verso 17, amados irmãos, nós vemos aqui que Daniel, o servo do Senhor, ele começa a agir. Ele entra em ação. A confiança que Daniel tinha na soberania de Deus o levou a agir de forma dependente e sábia perante o Senhor. A notícia de que Daniel iria morrer não o desestruturou, não o desestabilizou, não deixou Daniel apavorado, com medo daquela situação terrível. Isso não abalou a fé de Daniel, a confiança que ele tinha e a dependência do Senhor, de que Deus, ele é soberano para reverter qualquer coisa. Daniel confiava na soberania de Deus. E agora, mesmo diante do perigo de morte, isso não significa que a atitude de Daniel seria diferente. A confiança na soberania de Deus levou Daniel a agir de forma dependente do Senhor, mesmo diante da morte. E essa dependência levou Daniel a dobrar os seus joelhos, a se prostrar perante o Deus do céu em oração e clamar pela sua misericórdia. Daniel ora ao Senhor, e nos versos 17 a 18 nós vemos aqui o motivo dessa oração. O motivo da oração. Ele diz: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Depois, então, que Daniel questiona a Arioque a severidade do mandato do rei e tenta ter esse contato mais próximo com ele, pedindo um tempo e afirmando que ele revelaria o sonho e a interpretação, o texto nos diz que Daniel faz o quê? Daniel, ele vai para casa. E parece que no primeiro momento aqui, Daniel, ele consegue esse tipo de liberdade, esse tempo que ele havia pedido, e assim vai para casa. Mas Daniel, ele não foi chorar, ele não foi questionar ao Senhor o porquê daquela situação perversa e desastrosa presente em sua vida. Ele não foi reclamar, murmurar ou praguejar contra Deus diante daquela circunstância nebulosa em sua vida. Daniel, mais uma vez, ele age de forma agradável ao Senhor,
ele age de forma sábia. Ele vai para casa e ele convoca os seus companheiros, os seus 3 amigos e diz: ei, Ananias, Misael e Azarias, olha, nós temos aqui uma espécie de problema. Mais um problema que o rei Nabucodonosor apresentou aqui diante de nós. É o seguinte, o rei mandou matar geral, porque ninguém foi capaz de lhe dizer o sonho e a sua interpretação. E diante desse caos aqui, nós precisamos agir. Nós estamos em guerra, num perigo iminente de morte. E como é que os servos de Deus devem agir em momentos assim? É orando ao Senhor dos céus, ao Senhor que tudo pode, segundo o seu poder. E no verso 18 nós temos um motivo do porquê que Daniel convocou os seus amigos. Ele diz para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os sábios da Babilônia. Havia uma razão, então, pela qual Daniel compartilhou aquela situação com seus amigos. Daniel chama os seus amigos a clamarem ao Senhor por misericórdia. Eles querem clamar por compaixão divina, pela intervenção do Senhor. Mais uma vez aqui, irmãos, Daniel, ele lembra que no mais altos céus existe um Deus eterno e soberano que é capaz de reverter toda e qualquer situação. Daniel aqui ele vai usar a expressão ao Deus do céu. Essa expressão aqui ela é muito importante e ela é interessante porque ela não é uma expressão muito comum na teologia do Antigo Testamento. É uma expressão mais comum e presente aqui no livro de Daniel. E talvez nós temos aqui uma nomenclatura que retrata as religiões pagãs daquela época e que Daniel está aplicando ela àquele que de fato é o Deus do céu. Essa expressão, então, Deus do céu, era utilizada para as entidades religiosas e pagãs, e Daniel ele está aqui contrastando, afirmando que de fato existe o Deus do céu. Mas esse Deus do céu é diferente dos outros deuses mortos, dos deuses falsos e pagãos. Porque o Deus do céu é o Deus que se relaciona com a sua criação. E esse Deus do céu é o Deus que de fato revela os mistérios. Daniel, então, ele clama ao Senhor misericórdia, ao Deus do céu, sobre esse mistério. Esse termo aqui, mistério, é um termo também muito importante no livro de Daniel e também no livro da teologia do Antigo Testamento. Ele é um termo muito comum e que significa a revelação de algo que estava oculto, um desvendamento. Mas ela pode ganhar uma conotação também no plano de Deus a respeito dos eventos futuros, dos eventos escatológicos, tanto sobre as nações, como também sobre a própria nação de Israel. Ele é o Deus que pode revelar mistérios, pode revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Diferente dos magos, dos encantadores, de qualquer sábio que possa existir neste mundo. O Deus de Daniel, ele era capaz de fazer isso, porque para ele não existia coisa difícil. Eles então clamariam a Deus sobre esse mistério para que o sonho fosse revelado, interpretado, e assim Daniel e os seus amigos, bem como os demais sábios da Babilônia, não morressem. Queridos irmãos, vocês conseguem perceber aqui a postura e a atitude de Daniel? Vocês conseguem observar isso? Daniel, ele poderia muito bem ter questionado o rei duramente, se opor contra ele, ou ter armado um motim, ou ter reclamado, murmurado contra o próprio Deus. Mas Daniel, ele não fez isso. Ele não uniu as massas, não montou uma equipe e foi até o palácio do rei para contestar
aquela situação. No momento desesperador e apavorante de sua vida, Daniel e os seus amigos se colocaram na presença de um Deus soberano em oração. Daniel, ele reconhecia a sua limitação, a sua impotência quando o assunto se tratava das circunstâncias difíceis da sua vida. Ele entendia que a sua confiança na soberania de Deus deveria levá-lo a viver de forma dependente dele. E Daniel, ele estava disposto a enfrentar o que fosse, se possível até morrer. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, Daniel, ele preferiu consultar ao Senhor, colocar a sua causa nas mãos de um Deus que é capaz de conduzir todas as coisas a um fim proveitoso para o nosso bem e que visa sempre a glória do seu santo. Esse Deus que controla os céus, a terra, o mar, controla as nossas vidas, todas as circunstâncias, o caos e até mesmo a circunstância da morte. Amados irmãos, quantas e quantas vezes nós, servos do Senhor, temos adotado a postura de Daniel? Por que que quando o assunto são as circunstâncias nebulosas da nossa vida, nós preferimos resolver as coisas do nosso próprio jeito, na força do nosso próprio braço? Por que nós não nos prostramos na presença do nosso Criador, o Deus do céu, e pedimos clemência, compaixão e misericórdia? Por que nós não pedimos ajuda e conselho dos outros? Por que nós preferimos nos isolar e lutar as nossas batalhas sozinhos? Amados irmãos, vocês conseguem perceber aqui que Daniel, ele está nos mostrando aqui que não existe batalha solitária na vida cristã? Não existe batalha solitária na vida de cristão. De que não deve haver em nós essa postura egoísta de querer andar e lutar sozinho as nossas batalhas nas trincheiras desta vida. Por que somos tão egoístas e preferimos lutar as nossas batalhas sozinhos? Daniel, ele chama os seus amigos a enfrentarem essa situação juntos. Daniel está nos mostrando que é ilusão e engano viver neste mundo de forma independente. E hoje em dia muitos crentes têm adotado essa falsa concepção, esta filosofia diabólica acerca da vida, acerca dessa independência. A pessoa que diz que acredita em Deus, que confia na sua soberania, mas quando o assunto se trata das situações específicas de sua vida, então, espera aí, aí Deus ele não pode entrar aqui. Por quê? Porque eu consigo resolver isso aqui sozinho. O irmãozinho ali, ele não pode se intrometer na minha vida. Ele só pode ir até aqui, porque eu tenho a total capacidade para lidar com este assunto aqui sozinho. Eu posso até orar ao Senhor, colocar a minha causa diante dele, mas eu vou dar o meu jeitinho para tentar resolver tudo aqui. Daniel, ele não fez isso. Daniel, ele agiu. Mas ele não agiu de forma cega e egoísta. Sabe por quê? Porque Daniel, ele entendia que a sua vida como um todo dependia de Deus. E se ele confiava na soberania divina, ele entendia que precisava se sujeitar ao Senhor em dependência, em oração. Daniel, então, nos mostra aqui o motivo da oração, mas Daniel nos apresenta a resposta da oração, nos versos 19 a 23. A resposta da oração. Ele diz, então,
foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel e seus amigos, eles oram. E quando eles oram, o que é que acontece? Deus responde. Deus responde. Deus concede misericórdia a Daniel e aos seus amigos. Ele revela esse mistério que antes era oculto e agora foi desvendado numa visão que ele teve de noite. Quando confiamos nessa soberania divina e oramos e entregamos a nossa causa, as nossas súplicas e petições e descansamos no fato de que Deus é capaz de reverter as circunstâncias difíceis das nossas vidas, Deus, ele nos responde. Ele responde às nossas orações. Ele responde não porque merecemos, não porque temos algo de bom a lhe oferecer, não porque existe qualquer tipo de mérito em nós, mas é por causa de quem ele é. Ele responde por causa da glória do seu próprio nome. E isso torna-se evidente aqui em Daniel. Deus responde às suas orações para mostrar que nos céus existe um Deus vivo e verdadeiro que é capaz de solucionar as situações que aos olhos humanos parecem ser sem saídas, difíceis. Deus responde para humilhar o homem que confia na sua própria capacidade, na sua própria sabedoria e inteligência, para ensinar o seu povo a viver de forma totalmente dependente. Deus, então, responde à oração de Daniel. E Daniel, muito interessante, Daniel, ele vai dar uma resposta ao retorno que ele teve de Deus. Daniel responde a resposta que ele teve da oração com o quê? Com adoração. Daniel bendisse ao Senhor. E aqui ele vai destacar vários atributos, mostrando quem de fato é esse Deus do céu que responde à oração dos seus servos. Daniel adora ao Senhor, tem o coração grato, e para Daniel, Deus ele é o quê? Ele é bendito, ele é eterno, ele é sábio, poderoso, soberano, onisciente. Deus é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é a fonte de luz. Olha só quanta riqueza nós temos aqui na adoração de Daniel. Ele dá ao Senhor toda a honra e glória. E uma vez que nós dependemos do Senhor em oração, e Deus responde às nossas orações, qual deve ser a nossa postura? Nós deveremos responder de volta em adoração. Essa é a sequência, irmãos. Dependência, oração, resposta e adoração. Dependência, oração, resposta e adoração. Daniel, ele aprendeu muito bem esse ciclo acerca da dependência de Deus. E a gente consegue, por exemplo, ver esse ciclo aqui de forma mais nítida no Salmo 50:15, onde o salmista, onde Asaf, ele nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Conseguem perceber o ciclo aqui? Daniel sabia muito bem disso. Irmãos, isso é muito valioso para nós. Sabe por quê?
porque isso aqui nos ajuda na nossa luta contra a soberba e contra a arrogância do nosso coração, de achar que as respostas das nossas orações foram alcançadas pelos nossos próprios méritos, pelos nossos esforços, ou porque nós merecemos algo que venha de Deus. Daniel aqui, ele poderia muito bem ter chegado até o rei Nabucodonosor e ter dito o seguinte: ei, Nabucodonosor, sabe aquele sonho, ó rei, que tu teve? Eu sei qual é. Eu sei a interpretação, porque eu sou o cara. Eu sou o mais sábio aqui de todos. E eu e Deus, nós somos assim, unha e carne. Então, eu só cheguei, pedi a Ele em oração e Ele me revelou. Daniel, sob hipótese alguma, se apresenta de forma soberba. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos na soberania de Deus e vivemos debaixo da sua dependência, nós descobrimos quem Deus é. E essa descoberta do seu caráter, dos seus atributos, nos coloca de joelhos, em humilhação, e nos leva a adorá-lo, oferecendo a Ele a honra e a glória devidas ao seu santo. Daniel adora o Senhor. E ele entende que a sabedoria, a inteligência e o poder que ele tinha foi o Senhor que havia lhe dado. Foi o Senhor que tinha dado. Isso aqui é outro fato interessante. Que aquilo que nós temos não pertence a nós. Pertence a Deus. O que você tem, meu querido irmão, não é seu. É do Senhor. Porque foi Ele quem lhe deu. A sabedoria que você tem foi o Senhor que lhe deu. A sua inteligência foi o Senhor quem lhe deu. O seu emprego, a sua casa, o seu automóvel, sua faculdade, seus recursos, nada disso é seu. É do Senhor, porque foi Ele quem lhe deu. Até a sua própria vida. A vida que você tem não pertence a você, pertence ao Senhor. E como é que Ele deseja que você utilize tudo isso? É de forma ingrata, se rebelando contra Deus e se achando melhor do que o Senhor? Não. Ele deseja que você use tudo isso como uma forma de adoração, como uma forma de devolver das suas próprias mãos aquilo que Ele tem dado, até a própria vida. Ele usou a sabedoria, a inteligência, o seu dom de interpretar e revelar sonhos como uma forma de adoração ao Senhor, como um meio de tornar o nome do Senhor conhecido naquela cultura pagã. Mas nós também temos o resultado desta oração. Nós temos não apenas aqui o motivo da oração, a resposta da oração, mas também nós temos o resultado da oração. No verso 24 a 30, nós temos o seguinte: por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto.
Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Daniel, então, ele é levado à presença de Nabucodonosor. Ele vai ao encontro de Arioque, aquele que era responsável por exterminar todos os sábios da Babilônia. E Daniel, ele tem uma postura aqui muito interessante. Ele chega até Arioque e diz: olha, não mates os sábios da Babilônia. Não mate os sábios. Muito interessante essa fala, porque expressa aqui uma preocupação com a preservação da vida dos sábios pagãos, dos homens que eram incrédulos. E Daniel aqui, ele poderia muito bem ter advogado em causa própria e ter dito: olha, Arioque, rapaz, é o seguinte, eu descobri o significado do sonho do rei, a sua interpretação, então me livre dessa situação, meu camarada. Me livre. Os outros sábios aí da Babilônia, bom, os outros aí é com eles, aí é outra história. O que impera aqui é a lei do Muricy, é cada um por si, eles que se resolvam aí. Mas Daniel, ele não fez isso. Daniel, ele não está entrando aqui em um combate contra aqueles homens ímpios, contra os sábios pagãos. Ele deu honra à vida daqueles homens, mesmo eles indo contra o Deus de Daniel. Ele se preocupou com aqueles homens. E Daniel, então, ele é inserido na presença do rei. E Arioque, ao que parece, ele tenta tirar aqui certa vantagem sobre essa situação, quando ele leva Daniel e diz: olha, rei, eu achei dentre os filhos do cativo de Judá. Então Arioque, ele tenta colocar essa situação em benefício próprio, dizendo que ele era quem havia achado um dos filhos dos cativos de Judá para revelar o mistério do rei Nabucodonosor. E aí ele diz que Daniel revelaria o sonho. A percepção de Arioque é que Daniel faria aquilo, mas o rei, ele faz uma pergunta a Daniel: podes tu fazer-me saber o sonho e a interpretação? E Daniel, ele responde: o mistério, quando o assunto aqui se trata de mistérios, Nabucodonosor, é o seguinte: nem encantadores, nem magos e nem os astrólogos podem revelar. Daniel, ele mostra aqui que o assunto mistério é algo que está fora da capacidade humana de revelação. E isso aqui já cai por terra para aqueles propagadores da atualidade, das igrejas nos dias atuais, que vivem revelando mistérios por aí. Daniel, ele está nos dizendo que o homem, ele não tem qualquer capacidade de revelar qualquer mistério. Ele não tem poder, ele não tem sabedoria para isso. Isso só nos mostra que esse tipo de mistério que esses tais homens têm revelado, certamente é algo fajuto, mentiroso e enganoso. Daniel diz que só Deus tem essa capacidade de revelar mistérios. Só Deus pode revelar os atos da história. Só Deus pode revelar os planos a respeito da história, porque Ele é o Senhor da história. E por causa disso, Ele revela a quem Ele bem quer. Enquanto os babilônicos achavam que havia vários deuses do céu, Daniel está aqui apresentando a sua visão de que há apenas um Deus no céu e que esse Deus é capaz de revelar os mistérios. Ele fez então saber ao rei o que é que aconteceria nos últimos dias. E essa expressão aqui nos últimos dias é muito importante no livro de Daniel. Ela inclusive vai aparecer em outras ocasiões, especialmente no capítulo 10 do livro. O que é que seriam então esses últimos dias sobre os quais Daniel está falando aqui? Então, os mistérios que Daniel fala são as informações da parte de Deus a respeito dos últimos dias.
E existem, então, vários textos no Antigo Testamento que vai descrever esses últimos dias, como o texto de Deuteronômio 4:30, Isaías 2:2, Miqueias 4:1, Ezequiel 38:16, dentre vários outros textos. Esses textos aqui vão nos trazer a informação de que nos últimos dias será o tempo de angústia. Será tempo de angústia para Israel. É tempo de angústia para Israel, tempo de angústia para as outras nações, mas também será um tempo de restauração. Será um tempo de restauração para Israel e tempo de restauração para as outras nações. Essa é a escatologia, a doutrina das últimas coisas do Antigo Testamento. E, obviamente, que isso aqui vai envolver muitos outros detalhes que, por enquanto, não convém entrar aqui neles. Eu creio que nós só iremos entrar de forma mais detalhada nessa parte profética do livro, a partir do capítulo 7. Então, Daniel aqui, ele chama de mistério aqui os planos a respeito do fim dos tempos, os planos a respeito dessa estação na história humana que trará restauração para Israel e das nações através de um período de sofrimento. O povo irá sofrer, mas no final eles serão restaurados. Então Daniel fala que o sonho do rei Nabucodonosor é relacionado aos últimos dias, e aí ele conclui nos versos 29 a 30, que surgiram de pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da sua mente. Irmãos, Daniel, ele é alguém aqui que está interessado na glória de Deus, no plano de Deus na história deste mundo caído. A compreensão de quem Deus é e de que a história, as eras, os reinos e os domínios pertencem a Deus. Está nas mãos de um Deus soberano que tem o controle absoluto e eterno sobre todas as coisas. Daniel, ele tinha um coração voltado para isso, mesmo passando por duras provas e situações difíceis. Mas a sua fidelidade e os interesses nos planos de Deus para a história o fizeram suportar firme. Queridos irmãos, você tem essa mesma compreensão que Daniel tinha acerca do Senhor. O seu coração está de fato, assim como o de Daniel, voltados para o Senhor. Você tem sido um participante ativo no plano de Deus para a história deste mundo. Você está interessado no plano redentor de Deus para o mundo caído? Daniel tinha essa compreensão, essa confiança e esse engajamento no plano de Deus. Sabe por quê? Porque Daniel desfrutava de uma vida de intimidade com Deus. E em todo o livro nós podemos observar Daniel dependente de Deus, diante das grandezas das revelações que ele recebeu. Algumas revelações de tirar a sua saúde, de deixá-lo enfraquecido, mas mesmo assim, Daniel estava dependente e confiante. O servo fiel que ama ao Senhor e vive de forma dependente dele, é o meio para buscar viver de forma que agrada a Deus. Esse meio é através da oração, de uma vida de adoração. A oração, irmão, foi instituída a nós para que o Senhor da glória seja honrado. Deus deseja que o reconheçamos de fato quem Ele é, que Ele é o alto, o sublime e que habita a eternidade.
Ele deseja que reconheçamos o seu domínio universal. A oração redunda na glória de Deus, pois, ao orarmos, reconhecemos que somos dependentes. Ao dirigirmos humildemente as nossas súplicas a Deus, nos entregamos ao seu eterno poder e à sua misericórdia. Ao buscarmos as bênçãos da parte de Deus, reconhecemos que Ele é o autor e a fonte de toda a boa dádiva e de todo o dom perfeito. A oração glorifica a Deus e promove o exercício da nossa fé. A fé de que Ele é o Senhor sobre a história, de que Ele faz tudo como lhe agrada, segundo a sua vontade. Fé que Ele é capaz de reverter toda e qualquer situação nebulosa. Fé de que podemos depositar aos seus pés as nossas causas, os nossos dilemas, e de que Ele pode controlar e contornar tudo para a glória do seu próprio nome. A oração foi designada por Deus a fim de ser uma bênção espiritual para nós. Um meio, amados irmãos, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. E por que desprezamos tanto essa bênção da oração em nossas vidas? Por que nós não valorizamos esse meio de crescimento? Por que ainda nós vemos tantos cristãos fracos e com conteúdo raso de oração? Por que nós vemos as quartas-feiras, as reuniões de oração tão vazias e escassas? Por que nós não gastamos tempo em intimidade com o Senhor e vivendo uma vida de dependência dEle em oração? Por que nós damos tantas desculpas ao Senhor? Quanto tempo você tem orado? Você está orando regularmente ao Senhor? A oração tem sido uma marca evidente na sua vida? Qual foi a última vez que você se apresentou ao Senhor em oração, prostrados e humilhados aos seus pés? Qual foi a resposta? Como você reagiu a essa resposta? Oração é fruto de intimidade com Deus. E se você não ora, logo você não tem intimidade. Logo você rejeita e despreza essa fonte de bênção e de crescimento para a sua vida. A oração foi planejada por Deus para nos humilhar e nos colocar em nossos devidos lugares e entender que neste mundo nós não somos nada sem Ele. A oração autêntica nos leva à presença de Deus, tendo a consciência de sua sublime majestade, o que produz em nós o reconhecimento da nossa insignificância e indignidade perante um Deus soberano. Orar é uma atitude de dependência. Dependência de Deus. Orar é uma confissão feita pela criatura, reconhecendo a sua própria fraqueza e sua total incapacidade. Orar é reconhecer a nossa fraqueza e limitação e expô-la aos pés do Rei e Senhor do universo. Se a oração é uma vida de dependência, logo, aquele que ora é submisso. Submisso à vontade de Deus. E submissão à vontade de Deus quer dizer que ficamos satisfeitos quando Deus nos responde de acordo com a sua soberana vontade. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê graça a sermos servos, confiantes e dependentes da sua soberania. Como? Tendo uma atitude de oração. Nos apresentando ao Senhor e ao Rei de todo o universo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por esta mensagem. Graças te damos, Senhor, pela vida de Daniel, pelo seu exemplo, pela sua conduta. Que em momentos de fragilidade, em momentos de dor,
de perigo, ele não permitiu que a sua fé fosse abalada. Mas ele confiava no Deus do céu, Deus todo-poderoso, soberano e eterno, que tem o controle da história deste mundo, que controla as nossas vidas. Ele confiou, depositou a sua vida aos pés do Senhor, numa atitude de oração, de dependência diante de Ti. Deus Santo, nos ajude a termos a mesma atitude e postura de Daniel, a não sermos crentes arrogantes, soberbos e querermos viver a nossa vida segundo bem queremos, de forma independente, negando o Senhor, negando o Teu domínio, negando os Teus atributos, quem Tu és. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Deus, por tantas e tantas vezes nos afastarmos de Ti e queremos vivermos de forma autônoma, independentes do Senhor. Que o Senhor nos ajude, quebrante o nosso coração, para que possamos estar todos os dias prostrados aos Teus pés, colocando as nossas causas, os nossos dilemas em Tuas mãos, a nossa vida como um todo, sabendo que o Senhor controla todas as coisas e confiando que o Senhor nos responde e que as respostas que temos das nossas orações redundem em adoração ao Senhor, redundem em glórias ao Teu santo e eterno. Nós clamamos, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Amém.